Eu não vou pregar sobre o túmulo vazio, eu não vou pregar sobre a pedra que foi retirada, eu vou pregar sobre a ressurreição. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. Assim nos diz a palavra de Deus. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias, discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleópatas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhe indagou: quais? E eles começaram a lhe explicar, ou lhe explanar. Ora, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como chefes dos sacerdotes e nossas autoridades, os príncipes, os entregaram a ser condenado em pena de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram. Portanto, foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes tudo a seu respeito, o que constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem de um povoado ao qual dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante lhe abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros seguidores com eles. Versículo 34. Os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou
e apareceu a Simão. Eu vou repetir, é verdade, o Senhor ressuscitou. É verdade, o Senhor ressuscitou. É verdade, o Senhor ressuscitou. É verdade, Cristo ressuscitou. Senhor, meu Deus e meu Pai, fale conosco neste domingo de Páscoa, através da Tua palavra. Que nós não venhamos ser como os discípulos de Emaús, mas nós venhamos ser como os discípulos que perseveraram em Jerusalém. Meu Deus, cobre as nossas vidas com Teu sangue. Libera uma porção dobrada do Teu Espírito sobre cada ser, sobre cada homem, sobre cada mulher que nesta noite tem uma expectativa em seu coração de receber do Senhor a bandarabassube através da Tua palavra. Que o Senhor venha falar ao pé dos nossos ouvidos, que o Senhor venha palestrar como Tu queres para a glória do Teu nome, porque a mim convém diminuir para que Tu cresças, mas pela bondade infinita fale conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Antes de se assentar, aponta esse dedo de profeta na altura dos olhos de alguém e diga para esse homem, para esta mulher que está do seu lado: não saia de Jerusalém, fica em Jerusalém. Vira para quem está do outro lado e fala: fica em Jerusalém. Eu vou te dar um minuto para você assentar aplaudindo. Eu vou te dar um minuto para você assentar dando glória, porque essa é a melhor notícia dos séculos. Querido, Jesus, Ele mudou a história da humanidade, porque até mesmo, querido, o calendário da humanidade, pastor Nilton, se divide em duas partes, antes e depois de Cristo. Os fatos da humanidade se dividem em duas partes na história, antes e depois de Cristo. E há 2019 anos atrás, Ele ressuscitou. Fica em Jerusalém. Bate na mão de alguém e fala: fica em Jerusalém. O texto que nós acabamos de ler fala acerca do terceiro dia, que é hoje, o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição. Só que se nós andarmos um pouquinho atrás na história, uma semana antes, Jesus estava indo em direção à cruz. A Bíblia vai nos dizer que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. E Ele vai andando com os 12 discípulos, e uma multidão vem o acompanhando. E a Bíblia vai dizer que quando Ele chega em Jerusalém, eles prepararam um jumentinho para Ele se assentar. E Ele entra naquela cidade, pastor, sobre aquele jumento. E a Bíblia vai dizer que o som que ecoava da multidão era: Hosana, Hosana, Hosana. Ora vem, Senhor Jesus. Hosana, Maranata. O som era um som de júbilo. E Jesus entra de uma forma triunfal em Jerusalém. A expectativa no coração dos discípulos era que ali seria estabelecido o trono de Deus, porque eles esperavam um governo terreno. Mas Jesus nunca prometeu que o reinado dele seria terreno, mas Ele prometeu um reinado messiânico. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. E naquela mesma semana, Jesus ele entra ali no templo, Ele expulsa os cambistas, Ele quebra as barracas dos cambistas. E alguns vão olhar agora para Jesus e vão ver Ele como um revolucionário, alguém que está implantando a justiça. E agora o coração deles vai encher ainda mais de expectativa. E a Bíblia agora vai nos dizer que na sexta-feira não é um trono que se levanta, é uma cruz. E a mesma multidão, pastor Nilton, que gritava Hosana, Jesus, a mesma multidão que comeu da multiplicação dos pães, a mesma multidão que o acompanhou 3 anos e meio, agora ela grita: crucifica, crucifica, crucifica. Segura na mão de alguém e fala: não se iluda com os aplausos da multidão, porque a mesma multidão que grita Hosana é a que grita crucifica. A que grita Hosana é a que joga pedra. O interessante é que um discípulo traz
trai, o outro nega, e os outros 10 homens desaparecem. Jesus está sozinho ali na cruz, e a Bíblia vai dizer, por meio-dia ele vai gritar: Eli, 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 lama sabachthani, Eli, 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 lama sabachthani, que significa em aramaico: Deus meu, por que me desamparastes? E os soldados romanos, contemplando aquela situação, eles dizem: ele está gritando para Elias. Pegam a esponja, imundecem no vinagre e colocam na boca dele, e mais uma vez ele vai gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Querido, agora um sonho vai virar uma tragédia para aqueles discípulos. O sonho agora vai se tornar um pesadelo, porque o mestre não consegue descer da cruz, o mestre está sendo humilhado, o mestre está sendo chicoteado, e o pior, ninguém participa com ele daquela dor. Mas antes da cruz ele tinha dito para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto lhe venha o socorro. Não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não saia de Jerusalém até que eu ressuscite, o Espírito Santo desça sobre vós. Dá uma sacudida em alguém e fala: não saia de Jerusalém, não saia de Jerusalém. E agora nós chegamos no terceiro dia após a crucificação. O que eu acho interessante, no terceiro dia após a crucificação, que é o domingo de Páscoa, diferente do domingo de Ramos, não está mais ninguém gritando hosana. Agora está todo mundo em Jerusalém. O comentário é esse: aquele era um falso profeta. Por que ele não desceu da cruz? Porque ele não salvou ele mesmo? Os discípulos agora estão escondidos com medo. Mas a Bíblia diz que 3 mulheres se levantam e vão em direção ao túmulo. Uma é Maria, a que era prostituta, cujo sobrenome é Madalena. A outra se chama Salomé. E a terceira é Maria, a que a própria tinha gerado. E quando elas chegam lá, Arabandarabasúbia, não tem pedra, não tem corpo, porque quem estava lá não está morto. Ele venceu a morte, ele pegou a chave da morte e do inferno, e ele ressuscitou. O interessante, pastor Nilton, que não foram os discípulos que foram 3 mulheres com bálsamo, com unguento, e elas foram cedo, elas foram de madrugada. Já que ele vai ressuscitar, não vamos esperar até a tarde, vamos cedo. E a Bíblia vai dizer que 2 já voltam correndo e voltam e vão em direção aos discípulos. Mas Maria Madalena fica lá de frente do túmulo, olhando lá dentro, olhando, não tem corpo, e chorando. E o anjo aparece para ela e diz: mulher, porque tu choras? O que tu procura não está aqui, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. Não precisa procurar aqui, ele está vivo. E o próprio Cristo aparece para ela, e ela não reconhece. E o próprio Cristo diz: Maria. Aí ela não reconhece, porque ele agora está com aparência glorificada. Ele agora está com a aparência de Deus, não de homem. Aí ele vira e diz: Maria, em aramaico. E ela diz: Raboni, que significa mestre. Segura na mão de alguém e diz: Jesus, 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 ele ressuscitou. Só que quando a gente lê o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, a Bíblia tinha dito que Jesus, além dos 12, ele ungiu e comissionou mais 70 discípulos e enviou para a seara. Quando ele disse: grandes são a seara, mas poucos são os ceifeiros, ele levanta 70. E a Bíblia vai nos dizer acerca de 2 desses 70. Porque os 11, Judas, depois de trair, suicida. Tem 11 discípulos agora escondidos, e tem 2 que decidem abandonar o barco, que decidem sair de Jerusalém. Hoje é o terceiro dia, eu não vi ele não está aqui, ele não ressuscitou. Será que nós somos enganados? O espírito desses homens está abatido, a fé destes discípulos está abalada, eles estão entristecidos, desacreditados.
Oh, e eles estão desanimados. Urabandarabasúbia. É o terceiro dia. E agora eles vão sair de Jerusalém. E eles vão caminhar para uma aldeia chamada Emaús. Emaús fica a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Para quem conhece a geografia de Jerusalém, sabe que Jerusalém ela fica nas colinas. Jerusalém significa cidade de paz. Urabandarabasúbia. Ela fica nas colinas. Então Jerusalém fica no lugar alto. Emaús, ao contrário de Jerusalém, fica embaixo, fica no vale. Então agora eles estão descendo, eles estão saindo da posição que Jesus tinha dito: não saia dela, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão saindo de Jerusalém. É o terceiro dia. Emaús significa riacho quente. Urabandarabasúbia. E 2 deles agora avançam, se afastam de Jerusalém, se afastam da comunhão, se afastam dos irmãos, estão indo agora sozinhos, decepcionados, frustrados, desolados, amargurados, contritos, xarabandarabasúbia, desgostosos, desesperançosos, desanimados. Eu vou abrir um parênteses aqui. Um desanimado sempre encontra outro desanimado para os dois ficar chorando junto. Um desanimado sempre encontra alguém desanimado para os dois ficar reclamando junto. Para eles se desanimarem mais ainda. Eu vi um testemunho de uma pastora dizendo que um dia ela estava tão cansada, ela parou de pregar 30 dias de tanto desânimo, e ela ligou para alguém que ela tinha como mulher de Deus. Ela disse: eu estou tão desanimada, aí eu estou quase parando. Aí a pastora disse: aí eu também estou, quase bati no meu marido. Ela falou: tchau, tchau, porque você está pior que eu. Um cego não pode conduzir o outro cego. Segura na mão de alguém e fala: cuidado, porque desânimo contamina. Cuidado, porque desânimo pega. Se você tiver aquele dia que você está cabisbaixo, que tem dia que a gente tem nem vontade de sair da cama, procura alguém que está cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio do Espírito, para te levantar, para te ajudar, para dizer: vai dar certo, Jesus está contigo, vão caminhar mais um pouquinho na presença. Dá uma cutucada sem machucar e fala para essa pessoa: não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Fica quietinho em Jerusalém. Pastor, eu estou enferma, mas eu estou enferma em Jerusalém. Pastor, eu não estou trabalhando, eu estou desempregada, mas eu estou desempregada em Jerusalém. Pastora, a minha vida não mudou, mas eu estou em Jerusalém. Pastor, a porta não abriu, mas eu estou em Jerusalém. Pastor, eu estou triste, mas eu estou triste em Jerusalém. Pastor, a minha casa está uma bagunça, mas está uma bagunça dentro de Jerusalém. Satanás está doido para a gente descer. Quando Jesus estava lá no deserto, ele vira para Jesus e fala: desce. Quando Jesus estava na cruz, ele diz: desce. Mas Jesus não desceu. Porque ele não desceu, nós estamos de pé. Porque ele não desceu, a gente está de pé. Porque ele não desceu, eu e você. Só quem está de pé, só quem está de pé, só quem está de pé. Segura na mão de alguém e fala: havia uma ordem de Deus. Não era para sair, era para permanecer em Jerusalém. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu posso? Tem gente que é tão abafada. Jesus disse que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos cedo já levantaram, ouviram o relato de Maria, que viu o anjo, ouviu o relato das mulheres. Mas porque nós não vimos, nós estamos indo embora. Urabandarabasúbia. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Muito cuidado com as decisões precipitadas que você toma nos momentos de crise. Muito cuidado com as decisões precipitadas que alguns tomam no momento de crise. Quem está aqui vivo, diga glória a Deus. Quem está aqui vivo, diga glória a Deus. Eles estavam desiludidos. Eles estavam decepcionados. 3 anos e meio caminhando. Ele disse que ia ressuscitar e nada. Não tem mais nada para a gente aqui em Jerusalém. Quem vai nos liderar? Quem vai caminhar com a gente? Sobrou só 11 daqueles 12. Vamos embora. Vamos sair daqui. Urabandarabasúbia. Eles foram guiados pelo espírito de apostasia.
Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eles haviam criado dentro deles, pastor, uma expectativa de um reinado terreno. E quando a expectativa do ser humano é frustrada, ele tem a tomar atitudes insensatas. Dá uma sacudida em alguém e fala assim: ainda que as suas expectativas tenham sido frustradas, porque a realidade frustrou eles, porque a visão da cruz é uma visão terrível. Quem já viu o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Eles viveram, presenciaram aquela dor, aquele mártir. Então eles ficaram desanimados por causa da cruz, porque a realidade realmente ela é dura. Mas se Jesus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Quem disse não foi um homem, quem disse foi o Senhor: eu vou ressuscitar, eu vou voltar para vocês. Eu tenho que passar por tudo isso para se cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas. Dá uma sacudida em alguém e fala: cuidado, não toma atitude de forma precipitada. Aqui no versículo 13, no mesmo dia, 2 deles saíram caminhando em direção a Emaús. E eles iam dialogando sobre os fatos recentes. Quando a gente tem um problema, parece que o único assunto que a gente tem para falar é o problema. Você já reparou isso? A sua mente, você vai lá, tenta falar uma coisa, mas volta naquele negócio. E quando os dois estão na mesma situação, eles iam dialogando aquilo. Você viu o que aconteceu? Mas os milagres. Mas ele era o Messias, ele é o homem de Deus, a gente viu. Mas por que não ressuscitou? Mas por que não desceu da cruz? A Bíblia diz, eles iam dialogando entre o caminho, Urabanda, Arabassúbia. E a Bíblia diz que Jesus, depois de aparecer para Maria Madalena, eles são a segunda pessoa que vão ver Jesus. Jesus vai aparecer para eles no caminho de Emaús. Dá uma sacudida em alguém e diga: Jesus vai aparecer para você no caminho de Emaús. Porque o caminho de Emaús é a via dolorosa. O caminho de Emaús é um caminho de dúvida. O caminho de Emaús é um caminho de desespero. O caminho de Emaús é um caminho solitário. O caminho de Emaús é um caminho que ninguém quer passar. Eles iam andando devagar. Querido, 11 quilômetros não é o dia todo, dá para cumprir em 3 horas. Mas parecia que eles não queriam chegar em casa. Imagina eles chegando em casa. E os familiares: se perdeu 3 anos e meio da sua vida. Cadê ele? Ele ressuscitou? Então eles estavam indo, mas sem querer ir no fundo. Você já passou por isso? Você tem que cruzar aquele caminho, mas no fundo você não quer passar por ele. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Mas no caminho de Emaús, Jesus começa a caminhar com eles. Enquanto eles tocavam ideias, discussando, o próprio Jesus, repita comigo: o próprio Jesus aproximou-se de ambos e começou a caminhar com eles. Dá uma sacudida em alguém e fala: não sei você, mas eu não estou caminhando sozinho não. O general de guerra, ele vai comigo. O general de guerra, ele me acompanha. O general de guerra, ele vai na minha frente. A cada passo que eu dou, ele dá um do meu lado. A cada passo é na marcha. Ele vai comigo na marcha. Homem e mulher de Deus não caminha sozinho. Ainda que esteja triste, Jesus caminha junto. Ainda que esteja desesperançoso, Jesus caminha junto. Ainda que esteja sofrendo, Jesus caminha junto. Ainda que esteja com dúvida, Jesus está caminhando junto. Eu vou dar um minuto para essa igreja da glória a Deus. Mas você já reparou que Jesus está caminhando com a gente e a gente não consegue enxergar Jesus no caminho de Emaús? Porque a luta é tão grande, né? Aí eles não conseguiram ver que aquele era o próprio Jesus. Porque eles estavam cegos espiritualmente. Tem gente que Jesus está do lado dele e até agora ele não sentiu a presença dele. Eles não conseguiram enxergar porque ele estava num corpo glorificado. Quando os discípulos estavam naquele barco,
A Bíblia diz que na terceira vigília da noite, o vento soprando, o barco quase afundando, Jesus ele vem andando sobre as águas, e eles olharam, e eram homens, não era mulher não. Eu estou falando de homem que estava com medo e achou que era fantasma. Começaram a tremer, é um fantasma, porque eles esperavam Jesus vir de barco, mas Jesus vem andando sobre as águas. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Jesus ele sempre vai sobressair as nossas expectativas. Vai além das nossas expectativas. E eles não enxergaram Jesus. João, no capítulo de número 14, no versículo 20, a Bíblia vai dizer que Maria Madalena não enxergou Jesus. E ele disse: Maria, sou eu. Segura na mão de alguém e fala: não perde a visão de Jesus, não. Sacode essa pessoa, fala: não perde a visão de Jesus, não. E Jesus ele não apenas anda com a gente, ele quer saber como a gente está. Isso é forte. Versículo 17 diz: então Jesus lhe questionou: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão preocupados? Jesus ele apenas não caminha, ele quer dialogar. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer conversar, ele quer palestrar. Ele vira para aqueles homens e diz: mas por que vocês estão preocupados? Ele sabia, mas ele quer ouvir da sua boca. Dá uma sacudida assim, mascar, fala: ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe todos os acontecimentos, mas ele quer ouvir dos seus lábios. Aleluia. O que preocupa vocês? Chora, bandarabaçu. Por que vocês estão discutindo nessa jornada? E eles param entristecidos. E viram para Jesus e falam: vem cá, o senhor é o único peregrino que está vindo de Jerusalém e não sabe dos acontecimentos dos 3 últimos dias? Você não ouviu falar de Jesus, aquele que era profeta, aquele que fazia sinais, aquele que fazia maravilhas, aquele que curava, aquele que ensinava em palavras, aquele que operou milagres? Você não sabe que as nossas autoridades, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes crucificaram ele? Que ele foi morto? Você não está sabendo o que está acontecendo? Eles não conheceram Jesus, acharam que era um peregrino, alguém que está vindo de Jerusalém. Você é a única pessoa que não tem conhecimento desse fato, porque eles estavam tão revoltados. E uma pessoa que está revoltada, ela não tem muita paciência. Você não sabe? Você é o único ser que vem de Jerusalém, não sabe? Orabanda, arabaçúbia. E eu acho interessante o versículo de número 21, ele fala assim: nós, e aqui eu começo e termino a mensagem rápido. Nós achávamos que ele é o Cristo. Nós acreditávamos que fosse ele que havia trazer a redenção de Israel. Mas hoje é o terceiro dia. Segura na mão dessa pessoa e fala: hoje é o terceiro dia. Hoje é o terceiro dia. Hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? A quarta coisa que eu aprendo nessa mensagem: eles haviam perdido completamente a esperança em Jesus Cristo. Segura na mão de alguém e fala para essa pessoa: não perca a sua esperança em Jesus Cristo. Homem pode se decepcionar, mulher pode se decepcionar, pastor, pastora, missionário, cantor, irmão, irmã, obreiro pode se decepcionar, mas Jesus não decepciona, Jesus não desampara. Coloque a sua expectativa em Deus, não coloque a sua expectativa em homens. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Você sabe o que eles disseram? Nós até acreditamos, mas agora a gente não acredita mais nisso. Isso é muito forte. A pior coisa é quando o ser humano ele perde a fé em Deus. Você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder marido, você pode perder filho. Você só não pode perder sua expectativa no Senhor dos Exércitos. Porque carro ele te dá outro, casa ele te dá,
Marido Ele traz de volta. Filha Ele liberta, Ele sara. Emprego Ele abre outra porta e abre maior e melhor. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Volta a sua expectativa para Deus. Volta a sua esperança para Deus. Coloca a sua fé somente em Deus. Aleluia. Eu já vi tantas pessoas, pastor, que eram tão usadas por Deus, e por causa de decepções com homens, porque Jesus não decepciona ninguém. Aí eu desanimei, não quero mais mexer com isso não, eu vou parar. Sacode alguém e fala: para. Fala: mas para bem parado, porque Deus levantou outro em seu lugar. Ninguém é insubstituível no reino. Se eu não pregar, amanhã tem outro aqui pregando. Se você não cantar, amanhã tem outro cantando. Se você não ficar na porta, amanhã tem outro que está ficando. Se você não limpar a igreja, amanhã tem outro que vai limpar. Se você não dizimar, amanhã vai ter alguém que vai dizimar. Porque a obra de Deus, ela não para. Sobre essa pedra edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá uma sacudida em alguém, levanta a mão de alguém no terceiro andar, no quarto andar. Fala: é o terceiro dia, é o terceiro dia, e Ele ressuscitou. Ressurreto nosso Cristo vive. Aplauda este Deus que é de vivo, não é de morto. O interessante é que eles até falam, pastor, as mulheres foram lá, elas viram um anjo, contaram que o túmulo estava vazio, não viram ele. Mas a gente não acredita mais nisso. Volta a sua fé para Deus nessa noite. Não perca a visão da promessa. Acredite naquilo que Deus te falou. É o Senhor está me dizendo: eu vou trazer a memória deste povo, aquilo que traz esperança. Eu vou trazer a memória. Eu vou trazer a memória. Eu vou trazer a memória. E eu acho interessante que Jesus começa a exortá-lo. Segura na mão de alguém e fala: Deus ainda açoita quem Ele ama. Ele açoita com espada, Ele açoita com cajado. Ele ainda usa homem e mulher para corrigir, para exortar. O Senhor começa a exortar. Ele vira para eles e diz no versículo de número 25: então o Senhor lhes admoestou e disse: lentos de coração, tolos de entendimento. Vocês andaram comigo, vocês comeram comigo, mas vocês não absorveram nada. Vocês esqueceram o que os profetas disseram. Era necessário Cristo passar por tudo isso para se cumprir as Escrituras. E ele começa falando de Moisés, e vai para Isaías, vai para Jeremias, vai para Daniel, vai passando pelos 4 profetas maiores, depois vai para os 12 menores, até chegar em Malaquias. Discorre a Bíblia toda com eles, falando os versículos acerca do Messias. Oh, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que eles chegam em Emaús. E Jesus faz de conta, pastor, que ele vai ir mais para frente. Como quem se diz: tchau, eu vou continuar andando. Aí eles param e dizem: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para morar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Versículo 29. Porém eles muito insistiram, rogando: fica conosco, pois já é tarde, o dia está chegando ao fim. Segura na mão de alguém que está ao teu lado e fala: não deixa o mestre ir embora não. Segura Jesus. Pede Ele para ficar. Pede para Ele ficar dentro da tua casa. Pede para Ele ficar no teu ministério. Pede para Ele ficar na tua empresa. Pede para Ele ficar nos teus negócios. Pede para Ele ficar nos teus pensamentos. Convida Ele. Jesus, Ele não é como Satanás, que empurra, que chuta, que entra, que quebra, que procura brecha, sorrateiro, imundo, cão e entra. Jesus não. Ele diz: eu estou na porta, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, me convidar, eu cearei com Ele e Ele comigo. Aleluia.
Jesus está batendo na porta. Convida Jesus para entrar na tua casa hoje. Convida Jesus para sentar naquela cadeira que você tem lá, que está no plástico, e você não deixa nem os meninos sentar para não sujar. Fala para Jesus: senta aqui, palestra comigo, Jesus, Jesus, Jesus. Eles falam Jesus. Eles não conheciam Jesus, mas Jesus já tinha tocado no coração deles. Aí os discípulos de Emaús, eles viram e disseram: vai não, tá tarde, vou entrar aqui um bocadinho só, vamos comer alguma coisa com nós. Se fosse mineiro, ia falar: vamos tomar um café, comer um queijo, né? Vamos comer um pão, vamos comer uma rosca. Vai não, fazer aqui um angu mexido, vamos fazer aqui um tropeiro. Vai não, fazer uma janta, tá tarde, descer amanhã. Aí Jesus entra, dá uma sacudida em alguém e fala: Jesus está esperando só o teu convite. Acorda amanhã de manhã, está dentro do seu carro e fala: Jesus, vamos comigo para o trabalho. Você sabia que a maioria dos casos de suicídio, Robson, eles acontecem no domingo às 18 horas? Porque a maioria das pessoas não querem encarar segunda-feira, não querem encarar os problemas, o banco, as circunstâncias, então eles cometem o suicídio no domingo. Mas Jesus está dizendo: eu sou o Senhor que entro na tua casa, eu sou o Senhor que entro na tua história, eu sou o Senhor que entro na tua empresa, eu sou o Senhor. Eu vou ficar. Você me convidou, eu vou entrar. Aleluia. Sacode alguém e fala: pede Jesus para ficar. Fala e pede com jeitinho. Aí Jesus entrou, pegou o pão, partiu o pão e deu graças. Fora de Jerusalém não tem partido pão. Fora de Jerusalém não tem comunhão. Fora de Jerusalém não tem oração, não tem louvor, não tem palavra. Fora de Jerusalém você fica fraco. Eu acho interessante que menos eles obedecendo, eles saindo, Jesus foi ao encontro deles para trazer eles de volta para o lugar onde Ele tinha mandado eles ficarem. Sacode alguém da tua lá e fala assim: se alguém saiu e Deus tem propósito na vida dele, descansa, porque o próprio Jesus vai ir até ele nessa noite e vai trazer ele de volta para o lugar onde ele não devia ter saído. Aleluia! E a Bíblia diz no versículo de número 31, no mesmo instante, os olhos abriram. Jesus abriu os olhos de homem e mulher nessa noite. Jesus abriu os olhos de homens e mulheres nesta noite. E eles reconheceram que Ele era Jesus. Você lembra do caminho de Damasco? Saulo pegou carta, desceu pela estrada de Damasco para perseguir todos os cristãos que ele encontrasse, indo para Jerusalém. Aí no meio do caminho, uma luz aparece, e uma luz tão forte que ele cai do cavalo e ele ouve uma voz: Saulo, 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 por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu? Ele diz: Jesus. Ele fica cego 3 dias. Aí no terceiro dia, o Senhor se aparece em visão para Ananias e diz: Ananias, vai na rua direita, na casa de Judas, porque lá tem um vaso escolhido para pregar a minha palavra. A Bíblia diz que o nome desses discípulos era Cefas. E o outro, perdão, Cleópatas, o outro a Bíblia não diz o nome. Mas você sabe o que eu aprendo com isso? Jesus foi até eles, porque eles eram vasos escolhidos. Segura na mão de alguém e fala: Jesus está vindo até aqui, porque você, pastor Newton, é um vaso escolhido. Aleluia. Os olhos foram abertos, porque quem está na luz não fica cego.
Quem está na luz não anda em trevas. Ora, bandarabasúbia, quem caminha na luz com Jesus, ele enxerga, porque ele não tem visão terrena, ele tem visão espiritual. Ele enxerga como a águia que vê além da tempestade. E aqui eu encerro. Aí Jesus, ó, você sabe o que Jesus queria com aqueles discípulos? Experiência. Dá uma sacudida em alguém e diz: não adianta ter experiência dos outros. Você tem que caminhar nas suas experiências. Você tem que andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantermos comunhões uns com os outros, o sangue de Jesus teu Filho vem e nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus teu Filho vem e nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantermos comunhão uns com os outros. É o da esquerda, é o da direita, é o que você não vai com a cara, é o que você não gosta, é o que você torce o focinho. Tem que ter comunhão. Pode não gostar, mas tem que ter comunhão. Pode não gostar, mas tem que ter comunhão. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, eu encerro aqui, eles voltam para Jerusalém. Não adianta a gente sair de onde Deus mandou a gente ficar, porque Ele pega a gente e coloca no lugar onde Ele quer. E o melhor lugar é o centro da vontade de Deus.